Paz do Senhor Jesus, igreja. Uma boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar sobre uma mulher da Bíblia. Falar sobre Lídia, que poucos conhecem. Lídia era uma vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Só que com o tempo ela se mudou para Filipe. Ela era uma vendedora de púrpura. A púrpura era encontrada nos moluscos, que, misturado com outros componentes, formava um vermelho carmesim, um roxo, que é o púrpura. Essa tinta servia para tingir lã dos carneiros, tecidos, aonde ela tingia e vendia nos palácios para a confecção de roupas de reis, rainhas, príncipes. E era muito caro essa mercadoria. A púrpura era muito caro. Mas Lídia sabia vender a mercadoria dela. Ela sabia como falar, ela sabia como convencer o palácio a comprar essas coisas, essa mercadoria, essas roupas. Na época não existia muita variedade de cores, vermelha, roxo, marrom. Então era aí que ela formava as cores, essa tinta, misturava e fazia as cores. E era muito procurado. Ela era uma mulher de posses, Lídia. Ela era uma mulher rica, porque a púrpura era muito caro. Mas tinha uma grande procura pela maneira como ela vendia, como ela oferecia os produtos dela. E Lídia era uma grande empreendedora. Ela tinha uma casa muito grande, muito bonita, e ela gostava muito de receber as pessoas na casa dela. Ela adorava ter a companhia de outras pessoas. E ela, 2 ou 3 vezes na semana, ela costumava ir na beira do rio orar a Deus, porque em Filipe, onde ela morava, as pessoas não acreditavam muito em Deus. Tinha poucos judeus, e as pessoas não acreditavam muito em Deus, e isso incomodava Lídia. Ela não entendia como que as pessoas poderiam não acreditar em Deus. E ela ia na beira do rio com outras mulheres, orar a Deus, colocar a vida delas no altar do Senhor. Ela tirava um tempo para fazer isso, para orar. E num desses dias, Paulo tinha chegado na cidade e, por não ter sinagoga, ele também procurou um lugar tranquilo para orar ao Senhor. E foi exatamente nesse lugar onde Lídia estava com outras mulheres. Quando Lídia ouviu, ela perguntou quem eram eles, porque ela não conhecia eles. E Paulo conversou muito com elas. E falou de Jesus, como Jesus veio ao mundo, o que ele passou, o sofrimento dele, que ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi maltratado, foi humilhado, cuspido, a ponto de ter morte de cruz. E Paulo explicou que tudo isso para nos salvar do pecado, para salvar a nós e a Lídia. E quando ele terminou de falar, Lídia, Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse com atenção o que Paulo estava relatando. E no final da pregação de Paulo, Lídia quis se batizar, ela se batizou. A Bíblia diz que ela e toda a sua casa se batizou. Ela e sua família se batizou. E no final do batismo, ela disse a Paulo que se ele julgasse que ela era fiel a Deus, para acompanhá-la até a casa dela. E eles acompanharam Lídia até a casa dela e se instalaram lá. Lídia era uma mulher muito hospitaleira, ela gostava de ajudar as pessoas, ela gostava de se reunir com as pessoas, ela gostava de ter pessoas junto com ela. Então aí eu acho que Lídia
adotou aquela frase que tem na Bíblia, que eu não sei agora aonde, que diz: amar ao próximo como a ti mesma. E ela amava o próximo como a ela mesma. Ela era uma mulher muito respeitada, uma mulher muito decente. As pessoas gostavam muito dela. As pessoas estavam sempre à volta de Lídia. Aonde Lídia ia, as mulheres iam com ela, porque gostavam dela. E a partir da conversão dela, ela passou a bancar Paulo nas viagens dele, nas pregações pelo mundo afora. E ela bancava Paulo. Paulo ia fazer a obra do Senhor em outras cidades, em outros lugares, e ela fazia a obra ali em Filipe, onde ela estava. Ela abriu as portas da casa dela e começou a receber as pessoas para orar com ela em casa. E as pessoas que não acreditavam em Deus se converteram. Até quem adorava outros deuses se converteu, se renderam aos pés do Senhor, pela maneira como Lídia falava do Evangelho, como ela falava do amor de Deus. Eu creio que Paulo foi guiado ali pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus já conhecia Lídia, Deus já sabia da entrega de Lídia a ele, ele já sabia do grande amor que ela tinha, Deus já sabia que ela era uma serva dele, ela só precisava mesmo saber como foi a vinda de Jesus e a permanência dele aqui. E tudo que ele passou para nos salvar do pecado. Ele não era pecador, mas nós sim. E ele deu a própria vida para nos salvar, para nos livrar do pecado, para nos santificar. E eu creio que foi um encontro maravilhoso. Lídia foi uma peça fundamental no Evangelho. Deus cuidou de Lídia, Deus lapidou Lídia, Deus tratou de Lídia, Deus fez aquela pedra que ainda estava um pouco opaca ainda, Deus fez brilhar, Deus fez um diamante maravilhoso. E Lídia soube aproveitar o que ela aprendeu, porque ali ela passou a levar também a palavra do Senhor, ela passou também a pregar o Evangelho naquela cidade que ninguém dava nada por Deus. E eu fico maravilhada de ver o que Deus fez na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela buscava primeiro o reino do Senhor. Ela buscava primeiro o reino de Deus. Como diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E ela realmente, mesmo ela sendo uma mulher muito ocupada, creio que ela era uma mulher muito ocupada, ela era uma comerciante, então ela era uma mulher muito ocupada, mas em nenhum momento Deus colocou a vida pessoal dela acima de Deus, não. Ela sempre colocou Deus acima de tudo, e mesmo no meio de tantos afazeres, ela achava um tempo para orar a Deus, para falar com o Senhor, para se isolar na beira de um rio junto com outras pessoas, para falar, orar ao Senhor, falar com Deus. Então, meus amados, eu gostei muito dessa história, espero que vocês também tenham gostado. Esse é o pouco que eu estou falando de Lídia para vocês, porque o tempo também é pequeno, não dá para falar muitas coisas, mas é o entendimento que eu tive, que foi mesmo obra do Senhor na vida dela. E ela se tornou realmente uma serva do Senhor, maravilhosa, da gente ficar fascinada de ouvir falar dessa mulher guerreira. Eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei e agradeço. A paz do Senhor Jesus a todos.